Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos iniciando a consulta pública virtual de redefinição de poligonal e incorporação do Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul no Parque Ecológico Península Sul. Esta consulta pública ela foi publicizada no DODF, no Diário Oficial do Distrito Federal, no dia 11/8 do mês passado, né? Então é exatamente um mês, e hoje, passado um mês, a gente está fazendo essa apresentação desse vídeo que vai buscar apresentar para todos os interessados a proposta que o IBRAM, o Instituto Brasileiro Ambiental, defende para a área afeita ao Parque Ecológico Península Sul e o Parque Ecológico do Anfiteatro do Lago Norte. Como todos podem ver, eu estou aqui no conforto da minha casa e espero também que todos estejam devidamente abrigados e protegidos dessa pandemia que nós estamos vivenciando, e essa é a principal razão dessa consulta pública estar sendo virtual, correto? E eu espero que ela seja um sucesso, porque é uma experiência nova tanto para mim quanto para vocês. Eu estou operando tudo aqui sozinho, então eventualmente meu globo ocular vai apontar para cá, para lá, mas é eu controlando aqui os comandos do OBS Studio, correto? Então eu espero que seja uma experiência positiva e que todo mundo possa compreender a intenção nossa aqui de estar apresentando a proposta e que a gente atinja de fato o objetivo principal aqui, correto? Então, sem mais delongas, vamos retomar aqui o processo. Então, vou estar sempre aqui aparecendo no ladinho do vídeo e a gente vai estar sempre seguindo essa estrutura de apresentação. Então, seguindo com a apresentação, logicamente que a apresentação toda ela está sendo editada por mim também, né? Então, eventualmente vai ter alguns cortes a fim de deixá-lo o mais sucinto possível, correto, pessoal? Então, seguindo, vamos fazer a apresentação pessoal. Meu nome é Renato Prado dos Santos, eu sou engenheiro ambiental formado pela Federal do Tocantins, eu sou especialista em geoprocessamento pela UNB e mestre em desenvolvimento sustentável pela UNB também. Sou servidor público do Brasília Ambiental desde 2012, onde eu atuei já com licenciamento ambiental e unidade de conservação. Então eu já fui consultor de vários organismos nacionais e internacionais e sou ex-servidor tanto do Ministério do Meio Ambiente quanto do ICMBio e Naturatins. Aqui abaixo estão os meus contatos para a gente eventualmente fazer reuniões e recepcionamento de contribuições, correto? Então, eu acredito que com isso, além da minha experiência de estar trabalhando há quase 2 décadas com unidades de conservação, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual e municipal, em várias outras experiências, eu acredito que eu esteja bastante habilitado para trabalhar com isso. Além disso, não sou eu apenas que trabalho com isso dentro do IBRAM. Eu faço parte de uma equipe muito mais ampla, com excelentes técnicos lá, e onde eu estou aqui apenas como mero porta-voz. Então, todo o processo aqui ele não foi feito, elaborado especificamente por mim, correto? Faz parte de todo um arcabouço institucional no qual eu tenho muita satisfação em estar representando aqui, correto? Seguindo, então, vamos dizer para vocês o que é uma consulta pública, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, a consulta pública ela vem num contexto de ordenamento institucional das unidades de conservação, em obediência ao que estabelece a legislação que versa sobre unidade de conservação no âmbito nacional, correto? Então, quando a gente lê a instrução a lei complementar 827/2010, que cria o sistema distrital de unidade de conservação, no qual vamos ver mais à frente, ele fala que a criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública, correto? De modo que permita aos interessados identificar onde a unidade se localiza, qual é a categoria dela, a dimensão e os limites dela, correto? No caso específico dessa consulta, nós não estamos falando em criação de unidade, mas sim de readequação dessa unidade. No caso, especificamente, apenas de poligonal, correto? Então, mesmo nesse caso específico, nós não precisávamos de estudo técnico. No entanto, até fizemos um bom estudo técnico lá dentro do IBRAM, a fim de estar propiciando aos interessados, logo de imediato, todo o conhecimento acerca dessa unidade de conservação, né? No evento de uma consulta pública, o poder público no qual aqui eu estou representando o IBRAM, nós somos obrigados a fornecer informações adequadas e inteligíveis para todos, correto? Então, na medida que vai saindo termos mais duros, mais específicos, mais técnicos, eu vou os traduzindo a fim de que toda a audiência possa estar compreendendo tudo que está sendo dito, ok? Nós não temos a obrigação
de fazer consulta pública, no caso de estações ecológicas, reservas biológicas e reservas particulares do patrimônio natural, em função das especificidades dessas categorias de unidades de conservação. No entanto, mesmo quando nós temos esse tipo de criação ou readequação dessa unidade, a gente sempre busca fazer porque a gente encara a consulta pública como uma oportunidade de melhorar as propostas governamentais. Seguindo, o objetivo da consulta pública, já como eu deixei ventilar anteriormente, é subsidiar a definição de localização, dimensão e limites mais adequados para uma unidade de conservação. Então, a gente está aqui aberto a propostas, correto? Aberto a reconsiderações, aberto a contribuições de qualquer natureza. Então, porque não teria sentido a gente fazer uma consulta pública, uma proposta pronta e acabada, né? Então, a ideia da consulta pública é justamente essa, coletar subsídios, né? A legislação nacional e a distrital, ela era muito lacônica, muito muda, né, em relação a procedimentos específicos para a elaboração de consultas públicas. Então, nós achamos por bem, no âmbito do IBRAM, fazer uma instrução, que é essa que está na tela, 650/2017, para a gente estabelecer procedimentos administrativos para a realização das consultas públicas. Porque até então, nós éramos muito questionados por órgãos de controle, principalmente, em relação a como que a gente fazia essas consultas públicas. E muitas vezes elas foram confundidas equivocadamente com audiências públicas, que é outro tipo de oitiva, correto? Então, aqui tem mais ou menos indicando quais são as diferenças principais entre consulta pública e outros tipos de oitiva, correto? Consulta pública ela não é deliberativa, ou seja, ninguém decide nada na consulta pública. Nem a plenária, que são vocês que estão assistindo esse vídeo, e nem nós, poder público. A gente apresenta uma proposta e se abre para recepcionamento de contribuições. Ela não ser deliberativa é positivo tanto para nós do órgão ambiental, porque a gente está acolhendo considerações da plenária, e é positivo inclusive para a plenária também, porque, de certo modo, a gente não tem um processo viciado por um determinado presença massiva de contrários ou pessoas mais positivas em relação ao que está sendo proposto, correto? Então é positivo que ela não seja deliberativa. O que a consulta pública ela consiste em alguma forma de reunião pública, né? Que ela pode ser presencial ou não, que é o caso aqui, né? Com a população local residente no entorno da unidade e outras partes interessadas, ou seja, ela é um fórum amplo da sociedade, correto? Ela tem que ser comunicada com uma antecedência mínima de 30 dias, como estamos hoje, em 11/9, divulgando esse vídeo, e a gente divulgou a consulta pública para os interessados no dia 11/8, então temos transcorrido esses 30 dias com uma exatidão perfeita, correto? E as considerações posteriores elas têm que ser recepcionadas com pelo menos 15 dias, ou seja, a gente não pode encerrar o processo de consulta pública com menos de 15 dias. No caso aqui a gente está dando um pouco mais, inclusive de 15 dias, tá? Transcorrendo exatamente 19 dias. Seguindo com a apresentação, então vamos falar agora o que é uma unidade de conservação. Então, nessa tarja laranja está o conceito legal, previsto em lei, legal no sentido de previsão legal, né? Do que é uma unidade de conservação. Não vou ler o conceito, mas eu quero destacar alguns pontos que são extremamente importantes. Primeiro, a noção de espaço territorial. A unidade de conservação ela se realiza no território, no terreno. Não existe unidade de conservação adequadamente criada sem a definição precisa do seu território, né? A gente tem aqui no DF muitas unidades de conservação que foram criadas apenas com uma informação de localização. É o caso, inclusive, do anfiteatro, correto? Que a gente vai ver mais para frente. Então, a gente, enquanto órgão ambiental, vem corrigindo essas inadequações das unidades para definir o espaço territorial dela. É o caso, inclusive, que a gente está fazendo aqui nesse evento de consulta pública, correto? E também não é qualquer local que se presta para ser unidade de conservação. Ela tem que ter características naturais relevantes, né? Ou seja, é o caso, inclusive, dessas duas áreas que elas têm características naturais relevantes, como a gente vai ver mais adiante, e pode ser lido no estudo também. E esse processo de criação da unidade ele tem que ser legalmente instituído, ou seja, ela tem que ter todo um rito legal
né? Ela tem que ter todo um arcabouço de estudo, tem que ter toda a própria consulta pública que nós estamos fazendo aqui, tem que ter um decreto de criação, que é o melhor instrumento para criar a unidade de conservação, né? E a gente aqui no DF tem muita unidade de conservação criada por lei, que aos pouquinhos a gente vem saneando, né? Vem resolvendo esses problemas, né? E ela tem, logicamente, o regime especial de administração, ou seja, ela tem regramento, ela tem normatização, não é um lugar afeito a utilizações inadequadas, né? Então, eu copiei aqui essa frase do Cláudio Maretti, que é um antigo presidente do ICMBio, logicamente um grande pesquisador aí da área ambiental no Brasil, e ele fala que uma unidade de conservação é um instrumento mais eficaz para a conservação da natureza in situ, no local, porque a gente pode conservar a natureza também de outros modos, mas no local, preservando as árvores, os ciclos, ecossistemas da fauna e flora, é a unidade de conservação que é o melhor instrumento. E também na promoção do desenvolvimento sustentável, correto? E é importante a gente ter essa noção que a unidade ela não está parada no tempo. Ela, entre suas idas e vindas, ou seja, em algum momento ela pode ter a sua poligonal, a sua categoria, seus objetivos remanejados em função dos próprios desdobramentos que acontecem sobre ela, correto? E elas vão se adaptando, né, aos novos contextos que impõem para ela, tanto internamente a poligonal quanto externo, e contribui imensamente no atingimento dos interesses sociais de conservação e de prestação de serviços do ecossistema. Então, seguindo, é importante a gente ter essa noção que o ato de você criando e manejando unidade de conservação não é simplesmente um desejo institucional, não é um capricho dos órgãos, dos técnicos do órgão ambiental, né, e dos ministérios e das secretarias, né? Isso daí é uma imposição, tanto para a gente enquanto servidor público, né, e quanto para a coletividade também, né? Eu vou ler a íntegra do artigo 225 que está na Constituição, que ele tem uma redação muito bonita e muito comprometedora, tanto do governo quanto da sociedade, né? Porque ela prevê um direito e um dever, né? Então vamos lá. O direito está aqui. Todos têm direito, ele não especificou aqui se é pobre ou rico, negro ou branco, homem ou mulher, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Esse é o direito. Agora, qual é a obrigação? Essa imposição impõe-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, né? Aos nossos filhos e aos nossos netos, né? Então, esse dever não é apenas do governo, né? Não é apenas dos representantes do governo, sejam servidores, sejam eles governadores, sejam deputados, sejam senadores, sejam presidentes, sejam ministros do meio ambiente. Isso daí não é simplesmente um desejo de preservar, é uma obrigação de preservar. Meio ambiente não é para fazer proselitismo, não é para fazer aliados e ficar se escondendo atrás de negligências ambientais, correto? A gente tem a obrigação, enquanto servidor público, e diferente de qual seja o nosso cargo, a gente tem o dever de proteger o meio ambiente. Seguindo, para atingir esse dever, o próprio artigo 225, no item 3 do inciso 1º, ele estabelece a definição de espaços territoriais a serem especialmente protegidos. Dentre esses espaços territoriais, temos as unidades de conservação. A principal legislação nacional e distrital que incide sobre as unidades de conservação, nós temos aí a Lei 9985 de 2000, que ela criou um Sistema Nacional de Unidade de Conservação, e essa lei é extremamente importante aqui no Brasil, no tocante às UCs, né? Porque anteriormente a ela nós tínhamos um arcabouço legislativo muito disperso, né, a respeito das unidades de conservação. Nós tínhamos um decreto que falava sobre APA, outro que falava sobre reserva biológica, além de ter duas instâncias governamentais, no caso a Secretaria Especial de Meio Ambiente e o antigo IBDF, que se tornou o IBAMA, né, que cuidavam dessas questões. Então, não existia uma sistêmica de trabalho. E essa lei, ela veio em 2000 sanear essa lacuna, correto? Essa lei ela ficou durante 10 anos discutida no Congresso Nacional e ela fez um desenho bastante interessante da sistêmica de unidade de conservação. Ela, depois de 2 anos, ela foi regulamentada integralmente pelo Decreto 4.340 de 2002 e, logicamente, que a criação do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ela deu ensejo para vários estados e, logicamente, o DF, criar os seus próprios sistemas. Aqui, o nosso sistema se chama SDUC, Sistema Distrital de Unidade de Conservação, e ele foi criado em 2010 por meio da Lei Complementar 827, correto?
Também temos a Instrução 650/2017, que eu já falei anteriormente, então não vou me demorar muito nela, mas ela basicamente reúne todo o arcabouço legal nacional e distrital que versa sobre realização de consultas públicas, correto? E o nosso SDUC, ele tem sido regulamentado paulatinamente. Agora, recentemente, tivemos o Decreto 3968/2018, que regulamentou o artigo 24, que fala sobre conselhos de mosaico de unidades de conservação. Então, agora, encerrando essa parte, vamos entrar no específico da categoria Parque Ecológico, ok, gente? Bom, a gente está falando de categoria Parque Ecológico muito em função da realização dos trabalhos bastante adequados de um grupo de trabalho criado no âmbito do IBRAM, em 2014, que a gente chamava de GT de recategorização. Esse GT de recategorização ele estudou diversas unidades de conservação no âmbito do DF, e emitiu um parecer onde ele deu ensejo para redefinição de categoria de diversas unidades de conservação, correto? Através de 8 critérios que estão elencados aí tanto para o Península Sul quanto para o anfiteatro, ele apontou que estas unidades de conservação elas deveriam ir para a categoria Parque Ecológico em função das especificidades, das características de cada uma dessas unidades de conservação, né? Então a gente está encampando essas soluções e o governo mesmo já pegou e consolidou essas contribuições técnicas do GT. E hoje as duas unidades já são Parque Ecológico. A gente vai ver isso daqui mais adiante, mas eu gostaria de estabelecer aqui com vocês o que é a categoria Parque Ecológico, né? E a categoria Parque Ecológico é o quê? É uma categoria de manejo, ou seja, como esse espaço territorial, essa unidade de conservação, ela vai ser manejada, se ela vai ser mais vocacionada. Em resumo, né, e me perdoe aqui quem é da área, se elas vão ser, em resumo, gestadas mais para uso direto ou indireto, correto? Então, nas unidades de conservação de uso mais direto, a gente tem as de uso sustentável, que basicamente são essas 8 categorias aqui, correto? E dentre elas, aqui no DF, nós temos o Parque Ecológico, né? Nós temos aqui as unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral. Nós temos 5 categorias, né? Que vai desde extremamente restritiva a outras não tão restritivas assim, né? Esse elenco de categorias de unidade de conservação, ela prevê possibilidade de diversos tipos de manejo, que isso daqui são categorias de manejo, correto? Então, o Parque Ecológico é uma categoria de manejo com essas seguintes características. Então, qual é o objetivo da categoria de uso sustentável? Primeiro é a perenidade dos recursos naturais existentes nela, manutenção da biodiversidade e que o acesso a ela, né, seja feito de forma socialmente justa e economicamente viável. Então, essa é a característica de uma unidade de uso sustentável. E nós temos, logicamente, dentro do grupo da sustentável, lá o Parque Ecológico. Esses artigos são do SDUC, Sistema Distrital. E os objetivos da categoria Parque Ecológico são esses que estão elencados no artigo 18 do Sistema Distrital. Primeiro, é conservação de amostras de ecossistemas. O segundo é recuperação dos recursos existentes lá, né? Sejam eles hídricos, que tem a ver com água, logicamente, edáficos, que tem a ver com solo, formação de solo, né? E genéticos, que tem a ver com fauna e flora, né? Animais e plantas. Recuperação de áreas degradadas, né? E também o incentivo de atividade de pesquisa e monitoramento ambiental e promoção da educação ambiental e atividade de recreação e lazer, correto? Então, essas duas unidades de conservação, hoje o anfiteatro e o Península, elas se prestam para atingimento desses objetivos da categoria Parque Ecológico, correto? Continuando, o Parque Ecológico ele é integralmente de domínio público e ela deve possuir pelo menos 30% de sua área em qualquer fisionomia de cerrado, né? Essa unidade já atende isso e a gente já tem algumas contribuições no sentido de incrementar isso ainda mais. A visitação pública nela não é apenas permitida, gente. Ela é incentivada, logicamente com devida normatização e respeito aos lindeiros. Claro que essa é uma questão muito cara aí, não sem razão, né? E, logicamente, que a pesquisa científica depende de autorização prévia, até porque não é toda pesquisa que interessa de ser tocada na unidade de conservação. A noção de lindeiros é quem mora do lado, correto? Só para deixar bem claro. Então, agora a gente vai entrar, seguindo a estrutura, falar sobre os parques, as duas unidades de conservação específicas, tá? O parque do Península Sul e o do Anfiteatro.
Vamos falar primeiramente sobre a legislação que incide sobre o Península Sul, depois a gente entra no anfiteatro, correto? Então, o Parque Península Sul ele foi criado em 2003 através do decreto 24.214, né? Então ele é uma unidade criada por decreto, é importante a gente enfatizar isso. E o restante da legislação que está exposto abaixo, ela versa sobre a orla do lago, né? Nós temos aí o decreto 24.499 de 2004, que ele continua válido, ele foi repristinado, né, mais recentemente, e então ele continua válido, então ele dispõe sobre o uso e ocupação do Lago Paranoá e sua APP, correto? Nós temos uma portaria Compax, que regulamentou o uso interno do Parque Ecológico Península Sul. Temos também o decreto 33537 de 2012, que diz respeito ao zoneamento ambiental da área de proteção ambiental do Lago Paranoá, que, como vocês verão daqui a pouco, tem muito a ver com o Península Sul e o anfiteatro, correto? E temos também a instrução 151 de 2014 do IBRAM, que dispôs sobre o regimento interno dos parques do DF, correto? Isso daí é um regimento mais amplo, que tem rebatimento direto sobre o Península Sul. Então, seguindo, Península Sul ele foi criado em 2003 por meio do decreto 24.214, né? A criação dele antecede, logicamente, a legislação e é uma história bastante interessante aí de luta do próprio pessoal da QL e QI 12 em relação a essa área. Eu quero destacar aqui para vocês, para todos, as considerações que foi feita na emissão desse decreto. Normalmente é algo que eu não faço, mas é muito importante a gente se ater a isso, porque tem rebatimento direto com a vida do parque, correto? Eu diria que essas considerações elas são tão importantes quanto os próprios objetivos do parque. As considerações aqui elas basicamente são 3, né? E uma das considerações foi a necessidade de manter a disposição da população DF à hora do lago, ou seja, o Península Sul, a ideia dele lá em 2003 é dispor uma área aberta para uso da população como um todo, né? Agora, esse uso não é pleno, né? Esse uso ele tem que ser normatizado, que a consideração segunda fala aí, né? Necessidade de compatibilizar essa disponibilidade, logicamente disponibilidade de uso pela população DF, com a manutenção e segurança do local, preservando a integridade dos domicílios lindeiros ao lago. A última consideração é o disciplinamento do uso e preservação das APPs, que margeiam o lago, correto? A lei de criação do parque, ele estabelece uma poligonal bastante precisa para o parque, precisa no sentido da topografia. Ninguém chega mesmo a poligonais diferentes quando segue o roteiro dos pares de coordenadas, né? Então é uma área de 14,44 hectares, correto? Os objetivos de criação do Península Sul, eles têm um grande rebatimento com os objetivos da própria categoria Parque Ecológico. Basicamente é conservar a amostra dos ecossistemas naturais, proteger paisagem de beleza cênica e atributos excepcionais locais, né? Proteger os recursos hídricos, edáficos e genéticos, recuperação de área degradada, atividade de pesquisa, educação ambiental e recreação e lazer em contato com a natureza. Então vocês podem ver que o Península Sul, a criação dele, tem um rebatimento direto com os próprios objetivos da categoria Parque Ecológico, né? Então, eis aqui para vocês a definição da poligonal do Península Sul, correto? Então, vamos ver se eu consigo desligar a câmera aqui. Consegui. Vamos lá então. Então nós temos aí a poligonal válida hoje para o Península Sul, com 14,44 hectares, correto? Com alguns recuos em relação aos lotes, em outros, a maioria dos lotes tem alguns recuos. Na Embaixada da China, a gente tem um recuo que a gente manteve nessa proposta, ela é idêntica praticamente, como vocês vão ver mais adiante. Ela ignora a existência de APP, né? Uma coisa que a gente vai ver mais adiante que a gente não ignorou. Então, seguindo aqui, a gente vai falar sobre o anfiteatro. Nós temos a mesma dinâmica para o anfiteatro que teve no Península, né? São poucas leis, ela tem uma lei a menos válida atualmente. Então, basicamente, a Lei Complementar 57 de 98, ela criou o Parque do Anfiteatro como parque vivencial do Anfiteatro Natural do Lago Sul. É importante que a gente se atente a isso daí, parque vivencial, né? E depois a gente tem, logicamente, a Lei de Uso e Ocupação do Lago Paranoá e sua APP. Temos também o zoneamento ambiental da APA do Lago Paranoá. Nós temos também o regimento interno dos parques. E, mais recentemente, temos uma lei complementar que dispõe sobre a recategorização
deste parque e vários outros, né? Porque esse parque anteriormente ele era um parque vivencial. Hoje, através dessa lei, ele foi designado como sendo um parque ecológico. Seguindo, ele foi criado em 98 pela Lei Complementar 57, ao contrário do Península, sem definição de poligonal. Ele tem uma mera localização lá, fala que ele fica ao lado da QL14, a Estrada Parque Dom Bosco e o Lago Paranoá, ou seja, uma localização. Uma localização não dá precisão territorial. A lei ela estabeleceu que ela ia ser definida pelo poder público depois de um determinado período e a gente está fazendo isso agora, correto? Estes são os objetivos previstos no artigo 3º da criação do anfiteatro, do Parque Ecológico, hoje Parque Ecológico do Anfiteatro, né? Consolidação da APA do Lago Paranoá, que é uma outra modalidade de unidade de conservação, que incide sobre a região, basicamente todo o Lago Paranoá e em torno. Evitar a ocupação desordenada da área, até porque a área ela era objeto de ocupação naquele tempo. Propiciar à população condições para a realização de atividades culturais, educativas e de lazer. Seguindo, essa é a poligonal esquemática para o anfiteatro. O que é uma poligonal esquemática? É uma poligonal interpretativa de localização. Ela não tem validade jurídica, porque ela não está prevista em lei, porque localização ela não dá precisão cartográfica, precisão topográfica, né? Então, a gente, através das informações que dispõe a lei complementar que criou o parque, a gente chegou nessa poligonal como sendo uma desejável até então, em 2014, para o parque, correto? Então, essa é a poligonal esquemática, ela não tem uma validade jurídica, como eu falei para vocês, mas ela tem esse condão de estar dispondo uma informação territorial consolidada para a região que a gente buscou encampar a partir de várias premissas que eu vou dizer para vocês mais adiante. Esgotada essa questão da legislação sobre o PEPs e o PEAM, eu quero apresentar para a plenária a proposta que a gente defende para a área. Seguindo, vamos falar primeiramente sobre as premissas de trabalho e as bases de dados. E é bom dizer que essas premissas não são exclusivas desse processo, elas são comuns a vários outros processos de consulta pública. Essas especificamente, elas vêm desde 2015, na primeira tentativa de realização de consultas públicas da Orla do Lago Paranoá, e se manteve e foram acrescidas de outras, né? Então, basicamente, e não é em ordem de importância aqui, é simplesmente uma distribuição aleatória, né? Todas elas são importantes. A primeira é o aproveitamento do arcabouço jurídico, a legislação que incide sobre essas regiões, né? E, logicamente, o senso comum, porque a gente consolida ele na medida da pertinência técnica dele, né? Inaplicabilidade da teoria do fato consumado no direito ambiental. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, não existe nenhum direito pressuposto enquanto se trata de direito ambiental, né? Isso daí é uma decisão do STJ, e ela estabelece simplesmente a derrubada do fato consumado, né? Inexistência de uso capião em terra pública, ou seja, diferente de terra particular, que você pode ocupar mansa e pacificamente durante um tempo e tomar aquela terra para si mediante um processo de uso capião, não existe uso capião em terra pública, né? Eliminação e diminuição do conflito socioambiental, isso daí a gente persegue a todo e qualquer momento, porque a gente entende que a unidade de conservação ela será melhor manejada quando for sanado, resolvido ou atenuado os conflitos socioambientais latentes e vigentes, né? Logicamente, o aproveitamento dos remanescentes naturais, eles têm que incorporar a área, logicamente, né? Exclusão de lotes escriturados, que é uma premissa específica para essa unidade de conservação, e, logicamente, o devido processo legal e o interesse coletivo, né? A busca do interesse coletivo é uma luta constante, e a gente sabe que quando a gente busca o interesse coletivo, eventualmente a gente pode vir a ferir algum interesse privado, correto? Mas o importante é a gente ter a noção do interesse coletivo. Essas daqui são algumas das bases de dados empregadas, correto? Então, lá na sequência lá de cima, nós temos o levantamento dos portões existentes na área, correto? É aquela primeira forquilhazinha lá de cima à esquerda. Eu sempre fazer essa leitura de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, nós temos o mapeamento dos portões. Nós temos aí o que a gente chama de APP, Área de Preservação Permanente do Lago, que é uma faixa de 30 metros, conforme legislação federal, né? E ela também, coincidentemente, é o que a gente chama de ZPVS, né? Zona de Preservação de Vida Silvestre, dentro do zoneamento ambiental da APA do Lago Paranoá. Lá na sequência, nós temos uma imagem de satélite, né? A mais recente possível, submétrica,
com alto grau de detalhe para nos subsidiar a poligonal e as infraestruturas, eventualmente, que a gente pode evitar sempre que possível, né? E mais abaixo ali de verdinho, com fundo azul, com o lago azul, é o zoneamento da APA do Lago Paranoá, com destaque nos verdinhos, claro, para ZCVS, Zona de Conservação de Vida Silvestre, da APA do Lago Paranoá, correto? E nós temos aqui, na parte de baixo, no meio, alguns buffers. O que é um buffer? Buffer é uma distância pré-estabelecida, né? É um distanciamento pré-estabelecido de determinado marco. No caso, o marco aí são os lotes escriturados. Então a gente tem buffers aí de diversas ordens, né? Os vermelhinhos eles são de 50 metros, os laranjinhas são de 30, os amarelinhos são de 15, os verdinhos são de 10, correto? E nós temos aí também o mapeamento das cercas que existentes hoje, correto? São as bases que nós fizemos uso para fazer a compilação da unidade de conservação, a definição da poligonal, correto? Então todas elas estão aqui reunidas juntamente com a poligonal. É um tanto quanto difícil compreender alguma coisa aqui, porque é muita informação, né? O mapa tem que ser clean, né? Tem que ser limpo. Então aqui é muita informação, mas eu quis propositadamente mostrar todas elas sobrepostas para vocês verem o grau de acuidade, de cuidado, de pertinência e de estudo que a gente se deu ao trabalho para trazer essa proposta até vocês. Então, esta é a proposta, correto? Ela não é novidade para nenhum dos interessados, até porque desde o dia 11/8 ela consta no mapa em boa definição no website do IBRAM. Então, basicamente, essa é a proposta. A localização dela ela se dá ao longo de toda a região que é conhecida como Península dos Ministros, né? Então, essa é a proposta que a gente está defendendo. Eu quero, na sequência aqui, apresentar essa proposta em mais detalhes, né? Mas aqui, basicamente, é aquilo que eu falei anteriormente. Aqui é a região da Embaixada da China, que a gente manteve a mesma proposição que está sendo, que já é válida para o parque, correto? Aqui são lotes que estão sendo construídos agora, então, pessoalmente falando, institucionalmente falando, a gente não viu muito sentido de fazer recuo para prever eventuais futuras ocupações, né? Até porque elas não existem agora, não tem por que a gente ficar fazendo isso. Aqui, logicamente, que a gente já deu o devido de recuo, né? E é importante a gente enfatizar que esse recuo que a gente está dando não é nenhum, de modo algum, um chancelamento, uma permissão do IBRAM para ocupação de área pública. Esses recuos é em função de diminuição do conflito socioambiental. A estratégia ideal para os ocupantes de terra pública aqui é buscar o governo no sentido de tentar buscar parcerias de preço público para ocupação dessas áreas. Isso daí é uma possibilidade prevista na legislação, não é nenhuma inovação que eu estou falando, e eu acredito que é o melhor caminho para a gente pacificar essa questão. Dando segmento aqui, nós temos agora a parte que começa a delgar um pouquinho mais na proposta, né? Essa unidade de conservação ela é muito fina, né? E a gente buscou aproveitar aqui o quê? Os recursos que foram dados já em função da desocupação do lago e o aproveitamento também da consideração das APPs, correto? Essa é a parte da península que é utilizada para a prática de kitesurf. E todo mundo que frequenta esse parque hoje já sabe que existe muita frequência de esportista dessa modalidade, até porque essa área ela é muito premiada do ponto de vista geográfico para realização desse esporte, porque é uma área bastante aberta de para incidência de vento, e o vento aqui dentro do Lago Paranoá, como os velejadores dizem, ele ronda muito, ou seja, ele varia muito, né? Então, seguindo, a gente tem aqui também outra parte mais delgada da unidade de conservação com os mesmos enfrentamentos que a gente tem que fazer naquele outro momento, né? E, finalmente, nós temos aqui a parte mais afeita ao anfiteatro, correto? Então, essa é a proposta. A gente vai ficar aberto para recepcionamento de contribuições, que eu já vou entrar nessa parte para finalizar a consulta. Então, eu acredito que está bem explícita a proposta do IBRAM para a região, e a gente aguarda até 30 de setembro de 2020 contribuições de qualquer natureza, seja positiva, seja negativa,
ao que foi apresentado, seja voltada para a poligonal da unidade de conservação, seja a denominação da unidade de conservação, que é algo que tem que ser pensado também. Eu não quero sugerir nomes aqui, mas eu acho inadequado a gente manter o nome das duas unidades de conservação depois que elas forem criadas, até porque vai ficar um nome muito extenso. Então a gente tem que pensar numa nova denominação da unidade de conservação, até para não que seja confundido com a unidade que existia anteriormente, e os meios para recepcionamento dessas contribuições estão postos aí. Vocês podem enviar essas contribuições via protocolo do IBRAM. O IBRAM fica na 511 Norte, né? E, por gentileza, citar o processo com esse número, o processo SEI com esse número, 00391 00004335/2020-66, e vocês postam lá a tua contribuição, ou podem enviar um e-mail para esse e-mail meu institucional, seja ele só de texto, seja ele com ou sem anexos, né, com figuras ou sem figuras, fiquem à vontade, não há necessidade de formalizar a contratação de um profissional da área do meio ambiente ou advogado para constituir isso, fiquem à vontade para fazer isso ou não, correto? A gente vai buscar interpretar esses e-mails, essas sugestões, essas contribuições, e se eventualmente tivermos alguma dificuldade, a gente vai entrar em contato com vocês. Eu só peço que, indiferente de qual seja o meio que vocês resolvam mandar a contribuição, especifiquem o seu e-mail lá, porque é através desse e-mail que a gente vai se comunicar posteriormente com vocês no envio de análise, de pareceres, de informações, para que haja a maior transparência possível ao longo do processo, correto? Então, eu agradeço imensamente a todos os presentes aqui e encerro a consulta, agradecendo imensamente a participação, a paciência de vocês de me ouvir até o final. Eu espero que a gente possa nos encontrarmos online em reuniões, caso vocês queiram fazer elas, mediante comunicação comigo no telefone WhatsApp, correto? Então, esses são os meios que a gente estabeleceu para recepcionamento de contribuições. Eu espero essas contribuições para a gente estar melhorando cada vez mais essa proposição governamental para a área da Península dos Ministros, referente às duas unidades de conservação, ok? Então, agradecido, muito obrigado a todos.